Ó, se você é bolsonarista ou se você é esquerdista, fica comigo, escuta esse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui, que vem bomba por aí, tá bom? Eu vou mostrar para vocês o que tá por trás disso tudo. Mas primeiro, eu quero pedir para você, já deixa o seu like nesse vídeo, comenta aí embaixo o que você tá achando de toda essa pataquada aí e compartilha esse vídeo num dos seus grupos, sua família aí, com seus amigos esquerdistas, que falam assim que o Bolsonaro queria dar um golpe de Estado com idosos de 50, 60 anos aí, cheio de crianças com algodão doce nas mãos e uma Bíblia e uma bandeira do Brasil na outra também, né, debaixo do braço ali, sei lá. Mas enfim, compartilha com essa galera aí. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, pessoal. Escuta só. Presta bastante atenção. O general Mário Fernandes se comunicava frequentemente com alguns líderes desses grupos. Talvez seja isso que o alto comando, que a defesa quer. Me desculpa a expressão, mas 4 linhas é o 4 linhas da Constituição é o Estamos em guerra, eles estão vencendo, está quase acabando e eles não deram um tiro, por incompetência nossa. Em outra mensagem, Mário Fernandes reclama que Bolsonaro não assinou o decreto do golpe. Cara, o presidente tem que decidir e assinar esta merda. Vai esperar virar uma Venezuela pra virar o jogo, cara? Democrata é o... Como vocês viram aí, os caras que fizeram a tal da minuta do golpe, eles estavam grilados, porque o Bolsonaro não quis assinar. Ou seja, o que o Bolsonaro cometeu aí? Que crime que ele executou para poder falar que ele tem que ser preso e tudo mais, igual a imprensa tá burburando aí. A imprensa não, né? Esses militantes de esquerda estão burburando por aí. Todo crime. Ele passa pelo que nós chamamos no direito criminal de intercrimes. O que é o intercrimes? É a cogitação, a preparação, a execução e a consumação. A cogitação não é punível, ela está dentro da esfera da cabeça do agente que está cometendo supostamente o delito, que quer cometer o suposto delito, vê que ele quer cometer, ele não está cometendo, ele quer cometer o delito. E aí, isso não é punível. Você pode cogitar fazer o que você quiser aqui. Você está entendendo? Você pode cogitar fazer o que você quiser. Isso não é crime. Cogitação não é crime. Aí, depois da cogitação, vem o ato preparatório, que também não é crime. Você se preparar para poder cometer um outro crime não é crime desde que você não cometa um crime autônomo. Como, por exemplo, digamos que você pretende assaltar uma farmácia. E aí você vai lá no mercado negro e compra uma arma de fogo e fala, olha, eu tô com essa arma de fogo, ela é ilícita, ela é ilegal, não tem registro, eu não tenho porte de arma, só que eu tô comprando essa arma aqui para poder fazer um assalto a uma farmácia que tem ali na esquina da minha casa. O que vai acontecer? Você está cometendo neste momento um crime autônomo. Você está cometendo outro crime, não é aquele crime que você estava cogitando antes. Você está cometendo um crime meio para poder cometer o crime fim que você quer cometer, que é o assalto na farmácia. Então a preparação não é punível desde que não exista um crime autônomo. O Bolsonaro cometeu algum ato preparatório, por acaso? Porque eu não vi. Eu não vi ele cometer nenhum ato preparatório com toda essa enxurrada de informações que nós estamos sendo bombardeados aqui. Eu não vi nenhum ato preparatório. Então, menos ainda um ato preparatório que constitua algum outro crime qualquer. Não tem, simplesmente não tem. Tá? Não tem. Depois do ato preparatório, vem o momento da execução. É o momento que o cara vai lá, tá? Ele pega a arma de fogo e vai lá na farmácia para poder cometer o assalto. Seria o caso do Bolsonaro ter pegado o decreto e ter assinado. Seria similar nesse caso. Você consegue compreender nesse exemplo? Veja, ato preparatório do Bolsonaro não teve, mas teve ato preparatório da Dilma Rousseff, porque ela já estava, inclusive, preparando o campo e consultando com os generais se seria viável dela dar um golpe de Estado na época que ela foi impeachmentada. E os generais falaram para ela, falaram, ó, se a senhora assinar esse documento, eu vou me sentir na obrigação de prender a senhora, eu vou ter que prender a senhora. E aí ela não assinou o decreto que ela tinha preparado para ela dar o golpe de Estado. Você consegue compreender que, no caso da Dilma, ela
própria estava consultando-se com os generais, e ela própria estava com a ideia de dar o tal do golpe de Estado. E no caso do Bolsonaro, é um caso que ele não quis assinar um documento que levaram para ele. A galera pegou, fez o documento e queria que ele assinasse, e ele falou que não, vou jogar nas 4 linhas, eu não vou dar golpe de Estado. Não vou dar nenhum golpe. Aí tentaram tudo que era tipo de coisa, áudio e tudo mais, e ele sempre refutando isso. Ah, troca o ministro da Defesa, porque o que está lá não quer, o outro, nossa, aqui ele pode querer. Que é uma probabilidade também, não estou dizendo que o Braga Neto ia fazer isso. Mas, de acordo com os áudios lá que falaram isso. O que não significa também necessariamente que o Braga Neto ia fazer isso. Mas o Bolsonaro falou que não vou trocar o ministro da Defesa agora porque vão dizer por aí que eu vou querer dar golpe. Olha que loucura. Por que essa mesma imprensa militante que está atacando o Bolsonaro não atacou a Dilma na época? A Dilma, ela quase entrou na fase de execução. Ela não entrou porque ela não chegou a assinar. Quando ela se consultou com os generais, ela estava preparando o campo, só que ela não cometeu um crime autônomo. Agora, o Bolsonaro, só de alguém ter cogitado a possibilidade e ter tido a cara de pau de tentar empurrar para ele fazer isso, o Bolsonaro tem que ser criminalizado como se ele tivesse executado, como se ele tivesse assinado o papel. Então, se caso o Bolsonaro tivesse assinado aquele documento do tal do golpe de Estado lá, aí sim ele teria entrado na terceira fase, que é a fase executória. Aí na fase executória para frente é execução e a quarta fase, que é a consumação. Se na terceira fase, que é no momento da execução, tá? Que é no momento da execução, o crime não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente, tá? Nesse caso, nós estamos falando de crime tentado. Olha na tela aí, ó, artigo 14, diz-se o crime. Inciso 1º, consumado, tá vendo aí? Inciso 1º, consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Ele foi cogitado, ele foi preparado, ele foi executado e ele se consumou, tá? Ele se consumou. Nesse caso seria o crime consumado. A tentativa no inciso 2, você tá vendo aí, tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, é o que eu tinha dito antes, né? Você vê que a pena da tentativa, conforme o parágrafo único, salvo disposição em contrário, ela pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuindo de 1 a 2/3 na pena. Agora nós temos aqui, ó, outras questões agora, que nós temos a desistência voluntária e o arrependimento posterior. Olha só isso aí, pessoal. Na desistência voluntária, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, né, ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Agora, olha só no artigo 16, que é o arrependimento posterior. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, tá? Ou seja, o cara furtou alguma coisa ali de alguém, foi sem violência, sem grave ameaça contra a pessoa, e aí depois ele foi lá e reparou o dano, ou restituiu a coisa. Falou, cara, eu furtei esse negócio seu aqui, cara, me desculpa, velho, eu não deveria ter cometido isso aqui, eu peguei sua coisa, tá aqui, tô te devolvendo. Nesse caso, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, tá? Tem que ser de forma voluntária, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Dá uma olhadinha no artigo 17 aí, ó. O crime impossível, quando que é o crime impossível? Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, tá? O que seria o crime de golpe de Estado que eles estão falando? Depor um governo legitimamente eleito. Quem era o governo legitimamente eleito na época dessa conversa e de toda essa tramóia de golpe de Estado? É isso mesmo, meus amigos. Era o Bolsonaro. Não era o Lula. O Lula não tinha assumido ainda. O Lula, ele só assumiu o poder no dia 1º de janeiro. E é tão ridículo essas narrativas que, assim,
Não teria como o Bolsonaro depor o governo do Lula em dezembro de 2022, porque ele não tinha assumido ainda o poder. Então não tinha como você depor alguém que não assumiu o poder ainda. Vocês estão entendendo? E por outro lado, eles estão alegando que o Bolsonaro coordenou todos aqueles ataques no dia 8, de lá dos Estados Unidos, sendo que ele não estava no poder. Olha só que absurdo. Como que o Bolsonaro estava dando ordem, esquematizando as pessoas para poder descer e destruir tudo para os militares virem e assumir a coisa toda. De lá dos Estados Unidos, sem estar com a caneta na mão. Então, assim, essas narrativas, pessoal, são simplesmente ridículas. São bombas de fumaça para isso aqui que está acontecendo. Déficit externo brasileiro sobe drasticamente e registra rombo de 5,9 bilhões em outubro. Nos últimos 12 meses, o déficit acumulado nas transações correntes do Brasil chegou a 49,2 bilhões, o que representa 2,23% do produto interno bruto, do PIB. Já em outubro de 2023, esse valor era de 26,3 bilhões, ou 1,24% do PIB. Ou seja, estamos andando para trás em uma velocidade impressionante. É isso que está acontecendo com o Brasil, que eles estão querendo esconder de você. É por isso que estão cortando benefício, mas quando é para cortar na carne deles e tirar regalia e conchavo político, não dá. Pessoal, um governo que está com a sua imagem totalmente destruída, igual está a imagem do Lula no Brasil inteiro, que não pode sair na esquina, não pode ir na padaria para poder comprar um pão, sem o risco de ser, digamos assim, sem ser hostilizado, sem ser xingado e tudo mais, esse, eu vou dizer para vocês, é um governo que não pode cortar gasto. Se falar em corte de gasto para um governo estar com uma popularidade dessa, pode esquecer do pleito eleitoral de 2026. É isso que está acontecendo. Eles não vão cortar gastos. Quando foi para cortar gastos, cortou dos militares. Bem feito, ó. Eu acho que é pouco. Tinha que cortar mais desses caras. Agora, fica claro que o anão diplomático, né, ele está realmente afundando o Brasil. Ele está destruindo o Brasil. Se tinha alguma coisa que estava lá em cima, ela começou a diminuir, o superávit diminuiu, e o déficit orçamentário ele aumentou ainda mais. Ou seja, esse aí é o governo do amor. Mas o amor, né, pessoal, a gente sabe, o amor, ele custa caro. E é isso aí, pessoal. Para você que está indo no supermercado aí todo dia, igual eu vou no supermercado e fazer compra, eu estou só observando o preço das coisas subindo. E você? Deixa nos comentários aí o que você está achando do preço das mercadorias, do arroz, da carne e tudo mais. Eu lembro que eu comprava patinha aí a R$22 o quilo, R$23 o quilo, né? Agora, nos lugares mais baratos aqui, eu tô encontrando de R$38, R$39. Isso aí tá um absurdo. Pacote de arroz que era 25 a R$30, hoje em dia tá de 35 a 40. E aí eles vêm querer pegar um pacote de arroz dos mais baratinhos para poder, hoje em dia, para poder querer competir com os pacotes de arroz mais caros para falar que tá no mesmo preço. Tá de brincadeira um negócio desse. Então é isso aí, pessoal. Tudo isso, toda essa acusação contra o Bolsonaro é só uma cortina de fumaça para poder apagar a destruição que eles estão fazendo aqui dentro do Brasil. Tá? Eles estão destruindo as contas do governo. O Brasil ele se tornou um barco furado. Tá? Se o Bolsonaro entregou com caixa positivo, o Lula está entregando com caixa mais negativo do que o que foi na época da pandemia. Sem pandemia, sem guerra, sem nada, o Lula está conseguindo entregar uma dívida muito maior do que a dívida do saldo da pandemia, que foi uma dívida que foi criada para poder conter danos no comércio, no mercado. Porque teve que dar o Auxílio Brasil lá, por exemplo. Tá? Teve que socorrer as famílias e tudo mais. E assim, praticamente todas as famílias no Brasil. O governo teve que dar dinheiro para as pessoas naquela época, e o Bolsonaro conseguiu fazer isso e conseguiu finalizar a gestão dele com caixa positivo. Agora o Lula, sem pandemia, sem guerra, sem nada, tá fazendo uma palhaçada dessa, e depois vem com essa bomba de fumaça ainda, dessas acusações absurdas contra o Bolsonaro. Isso aí é uma palhaçada, pessoal. Uma palhaçada sem limite. Pessoal, é isso aí. Quero agradecer a todos vocês.
Quem não acessou meu site, meu blog agora, meu jornal, tá lá, jornal poderdobrasil.com. Acessem lá, pessoal. E é isso aí. Quero agradecer a todos vocês que estão aí assistindo, curtindo, comentando, compartilhando e engajando com os nossos conteúdos. Muito obrigado a todos. Brasil acima de tudo, pessoal. Deus acima de todos. Valeu.